Boa noite. Hoje você caminha por um canto da Irlanda, onde a neblina se agarra às pedras como um gato teimoso que não larga o colo. E a grama parece ter sido regada não pela chuva comum, mas por uma torneira celestial que ninguém lembra de fechar. Você atravessa a névoa, o manto úmido colando nos ombros, até que a silhueta de um mosteiro aparece contra as colinas onduladas, tão silencioso que parece que o próprio tempo resolveu tirar uma soneca. O ar tem cheiro de turfa queimada nas lareiras, um toque de sal vindo do mar e, menos poético, o odor das ovelhas que não se preocupam em manter a cena inspiradora. Seus passos fazem barulho de lama sob as botas até você chegar diante de um muro baixo de pedra coberto de musgo. Não é uma catedral grandiosa, é simples, quase tímido. E, no entanto, ali um grupo de monges decidiu dedicar boa parte da vida a um projeto inusitado: plantar um pomar que só daria frutos muitas décadas depois. Então, antes de se acomodar, tire um instante para curtir o vídeo e se inscrever no canal, mas apenas se você realmente gosta do que faço aqui. E aproveite para comentar de onde você está assistindo e que horas são, porque nada combina mais com história para dormir sobre monges medievais do que saber que alguém no Brasil já está caindo no sono às 2 da manhã, enquanto o outro, no Canadá, finge que isso conta como dever de casa de história. Agora, apague as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave de fundo e vamos mergulhar juntos na viagem desta noite. Você entra no pátio do mosteiro e a sensação é de ter atravessado não só um portão, mas séculos inteiros. As paredes são grossas, ásperas, remendadas aqui e ali com pedras mais novas que destoam das antigas. O sino acima da entrada soa mais como uma tosse enferrujada do que como um toque solene. Os monges o recebem sem discursos, apenas com acenos, sorrisos discretos e um cachorro entusiasmado que claramente não entendeu o conceito de voto de silêncio. O abade, um homem de barba tão farta que poderia servir de manta no inverno, explica a missão da comunidade. Não, eles não estão escondendo tesouros de vikings. Não estão erguendo uma biblioteca capaz de rivalizar com Alexandria. Eles estão plantando macieiras, muitas, e um dia esperam centenas. A meta é simples: criar um pomar capaz de alimentar não só a geração atual, mas muitas outras no futuro. Simples parece uma palavra otimista demais. No século IX, numa terra de tempestades repentinas e solo pedregoso, plantar frutas é quase um desafio épico. Historiadores ainda discutem se a introdução de pomares de maçã na Irlanda foi obra exclusiva dos mosteiros ou influência indireta das rotas comerciais romanas. O debate é erudito, mas olhando para aquele chão duro, você percebe que, teoria à parte, ninguém ali terá vida fácil. Os monges o levam até o terreno escolhido, logo após os muros. É um descampado encharcado, mais parecido com um estacionamento de cascalho depois de uma enchente. E, ainda assim, eles traçam fileiras, marcam o espaço com estacas e discutem se não seria mais prático plantar peras. Um insiste em cerejas, mas os outros protestam, lembrando que os pássaros comeriam tudo antes de alguém provar uma. Colocam uma pá de madeira em suas mãos. O cabo é liso pelo uso de gerações e basta cravá-la na terra para você perceber que este não é um trabalho leve, é ginástica completa. O solo resiste, teimoso, como se guardasse segredos desde a criação do mundo. Mesmo assim, eles avançam ritmados, cantando hinos enquanto golpeiam a terra. O som das pás, o cheiro de barro molhado, os respingos inesperados, tudo cria uma estranha música de fundo. Um dos monges, rosto sujo de lama, se inclina e comenta com um sorriso: "Pelo menos hoje não estamos copiando manuscritos." Você solta uma risada. Ele tem razão. As costas doem,
Mas ainda é melhor do que passar horas entortando os olhos em letras minúsculas em latim. Ao cair da noite, a névoa retorna e tochas iluminam o pátio. O cheiro de ensopado de cevada e pão grosso toma conta do ar. Você se senta com eles, a tigela quente entre as mãos, e percebe como a vida ali mistura disciplina e improviso. As regras são rígidas, mas a alegria nasce dos detalhes mais tolos. Uma raiz arrancada que parece um santo, a discussão sobre o nome do cachorro, silêncio ou paciência, sendo que ele não atende a nenhum. A refeição termina em canto, vozes graves que sobem e descem como ondas. Você se recosta contra a pedra, fria, o corpo aquecido pela comida, e deixa-se levar pelo ritmo. É quase hipnótico. Ali você entende. O pomar não é só sobre maçãs. É sobre provar que o tempo, a persistência e a fé podem transformar até a terra mais ingrata em algo doce. E claro, lá fora a chuva recomeça, mas dentro dessas paredes você sente um lampejo de calor e começa, mesmo sem querer, a acreditar no projeto deles. O dia seguinte começa cedo demais para o seu gosto. Ainda mal clareou e já há monges cruzando o pátio. Passos firmes, carregando ferramentas simples, pás, enxadas, baldes de madeira que rangem. Você tenta espreguiçar, mas o frio entra pelas frestas do dormitório como se tivesse pago aluguel. Do lado de fora, a névoa continua, só que agora mais fina, deixando ver o campo pedregoso onde o pomar deverá nascer. O abade o convida a acompanhar o início das escavações, as primeiras covas. Você caminha até o terreno junto deles, e é impossível não pensar que a terra parece rir da ideia. É dura, úmida, cheia de pedras. Cada golpe de pá levanta respingos de lama e pequenas faíscas de cascalho. Se fosse fácil, qualquer um faria, comenta um dos monges, já arquejando. Outro responde, sim, mas se fosse impossível, nós também estaríamos fazendo. Você não sabe se aquilo é humor, teimosia ou uma mistura perfeita das duas coisas. O trabalho é lento, quase arrastado. Abrir covas não é simplesmente cavar. É negociar com a terra, arrancando dela cada palmo de espaço. Os braços doem, as costas reclamam, mas a cada buraco terminado há uma sensação de vitória, como se um castelo tivesse sido erguido. O som ritmado das pás se mistura a pequenos cânticos, um murmúrio que mantém o corpo em movimento. No meio disso tudo, surgem debates inesperados. Um monge defende que as macieiras são resistentes, já adaptadas ao clima instável da Irlanda. Outro insiste que deveriam tentar também ameixeiras, pois ouviu de viajantes que na Gália elas crescem rápido. Um terceiro argumenta que nada supera a pera. Elegante, doce, quase um símbolo de paciência. O mais jovem rebate, e se plantássemos nozes? Assim, pelo menos, teríamos algo que dura no inverno. Historiadores ainda discutem se esses experimentos frutíferos foram realmente planejados ou apenas fruto do improviso local. Alguns textos sugerem que os monges testavam espécies quase por curiosidade, sem métodos definidos. Outros acreditam que havia uma estratégia cuidadosa, herdada do conhecimento agrícola romano. O certo é que, olhando para a cena, parece muito mais com uma conversa de vizinhos em feira livre do que com um projeto científico. De vez em quando, algo inesperado acontece. Uma pedra arrancada revela um caracol gigantesco que um dos monges jura ser um sinal de abundância. Outro encontra um fragmento de pote de cerâmica, possivelmente deixado por algum povo anterior. Todos param por um instante, debatem, levantam hipóteses e depois dão de ombros. Bom, serve para guardar sementes. Assim, o fragmento vira utensílio. Você sente o cheiro do suor misturado à terra molhada. A roupa pesada gruda na pele e o frio do vento corta as orelhas. Ainda assim, há humor. Um dos monges, ao perder o equilíbrio, cai sentado em uma cova recém-aberta, coberto de lama até o pescoço.
O coro de risadas ecoa pelo campo. Olhem, a primeira árvore já brotou, grita alguém. A vítima, tentando manter a dignidade, só responde: se eu ficar aqui tempo suficiente, talvez dê frutos também. O almoço é simples: pão rústico, queijo salgado e um pouco de cerveja clara. Você se surpreende com a leveza da bebida. Um monge explica com certo orgulho que eles mesmos produzem e que a cerveja ajuda mais a hidratar do que a embriagar. Quer dizer, a menos que você beba um barril inteiro, acrescenta com um sorriso que claramente já viveu a experiência. À tarde, o trabalho continua. O ritmo é tão cadenciado que você começa a se perder em devaneios. Cada estalo da pá contra uma pedra faz você imaginar como será daqui a 40 anos. Árvores alinhadas, sombras frescas, frutos caindo no chão. Uma visão quase impossível de acreditar naquele cenário. Mas é justamente essa impossibilidade que dá força à comunidade. Ao final do dia, o terreno está cheio de pequenas covas alinhadas, como se fossem feridas abertas na terra, esperando serem curadas com mudas verdes. Os monges as observam em silêncio por um instante, como se estivessem diante de uma promessa. Depois, alguém quebra a solenidade. Espero que os coelhos não tenham ouvido falar desse banquete. De volta ao mosteiro, você percebe que a rotina é quase sempre dupla: oração e trabalho, trabalho e oração. Mas há um fio de leveza em tudo, como se a fé deles não fosse só uma armadura, mas também uma fonte constante de humor. Mesmo a terra ingrata, mesmo a dor nos músculos, tudo se mistura numa paciência que, aos olhos de qualquer visitante moderno, parece absurda. E quando a noite cai, o som da chuva volta insistente, tamborilando nos telhados. Você se recolhe, os olhos pesados, lembrando-se do esforço do dia. Talvez amanhã o solo seja um pouco mais generoso, ou talvez não. Mas de qualquer forma, você sabe, eles não vão parar. Na manhã seguinte, o ar está frio o bastante para fazer você pensar 2 vezes antes de sair da cama. Mas os sinos do mosteiro não pedem licença. Tocam cedo, como se lembrassem a todos que a paciência não dorme até tarde. Quando você finalmente atravessa o pátio, já há monges cuidando das primeiras mudas plantadas nas covas do dia anterior. São pequenas, frágeis, tão delicadas que parecem desenhadas à mão por alguém que nunca viu uma árvore adulta. Você se aproxima e percebe a reverência com que eles lidam com cada broto. As mãos calejadas, acostumadas a pedras e enxadas, agora se movem com suavidade, como quem segura um passarinho. Um monge mais velho explica que o segredo está na constância. Água, na medida certa, proteção contra o vento e, acima de tudo, tempo. Muito tempo. O tempo faz o que nós não conseguimos, diz ele, ajustando uma estaca de madeira para segurar a muda ereta. É difícil não sorrir diante da fé quase ingênua que eles depositam naquela plantação. Mas logo você percebe que não é ingenuidade, é disciplina. A rotina se mistura entre orações e o cuidado com o solo, como se cada Pai Nosso fosse também uma gota de chuva invisível caindo sobre as raízes. Durante o trabalho, pequenas vitórias se transformam em grandes celebrações. Um broto que resiste a uma ventania ganha ares de milagre. Uma folha nova, ainda que minúscula, faz com que todos parem por um instante para olhar. É como se cada detalhe fosse um lembrete de que a paciência, quando bem alimentada, pode florescer. Historiadores ainda discutem se os monges realmente dominavam técnicas agrícolas avançadas ou se apenas aprendiam por tentativa e erro. Há quem diga que a prática de usar estercos misturados a algas marinhas, comum na costa irlandesa, foi uma inovação monástica. Outros defendem que eles apenas adaptaram métodos já populares entre camponeses locais. O debate acadêmico continua, mas na cena diante de você, pouco importa. Seja ciência ou fé, tudo se traduz em cuidado constante. Há também excentricidades.
Um dos monges jura que cantar salmos diretamente para as mudas as ajuda a crescer mais rápido. Outro garante que colocar pequenas pedras ao redor da raiz espanta maus espíritos da terra. Você não sabe se é superstição ou apenas mais uma forma de arrancar risadas em meio ao trabalho. E de fato, todos se divertem quando o cão do mosteiro insiste em cavar perto das árvores, como se quisesse ajudar. Um monge suspira. Ele acredita que cava melhor que nós. Ninguém discorda. O ritmo da vida segue. Pela manhã, o sol aparece tímido, iluminando o orvalho que brilha como se fossem pequenas velas acesas sobre as folhas. À tarde, as nuvens voltam a tomar conta e o vento frio desce das colinas. Você sente os dedos dormentes, mas, curiosamente, também uma estranha serenidade. Como se o simples ato de ver uma planta resistindo ao clima fosse suficiente para aquecer por dentro. No refeitório, durante a refeição, o assunto inevitavelmente volta ao pomar. Um monge recorda histórias de outros mosteiros, dizendo que certos frutos chegaram a ser usados para fazer vinagre medicinal. Outro comenta que já ouviu falar de monges no continente que produzem cidra. Cidra! Repete alguém entusiasmado. Já pensou? A bebida do futuro! Você percebe que entre uma colherada e outra, o sonho deles vai muito além de ter maçãs no prato. No cair da noite, as mudas balançam sob o vento. Algumas parecem frágeis demais para resistir. Mas ao olhar para os monges, você entende. Não importa se algumas perecerem. O que vale é o processo, a dedicação diária, o acreditar sem pressa. A cada gesto, eles não apenas plantam árvores. Plantam também a si mesmos, deixando pedacinhos de vida em cada raiz enterrada. E você, cansado, envolto pelo frio e pela névoa, percebe que já começa a se deixar levar por esse ritmo. É quase impossível não. Você acorda com o som da chuva batendo no telhado como um tambor impaciente. A primeira impressão é de que o mundo inteiro decidiu se transformar em um balde transbordando. Quando atravessa o pátio, percebe que os monges já estão lá fora, capuzes encharcados, pés afundados na lama, como se nada fosse mais natural do que trabalhar em meio a uma tempestade. As árvores jovens balançam com violência, algumas quase deitadas pelo vento. Rapidamente, estacas são reforçadas, cordas são ajustadas, e você ajuda a firmar uma muda que ameaça se soltar da terra. Um dos monges comenta entre dentes: se Deus quisesse nos dar um clima fácil, não teria nos colocado aqui. Você pensa em retrucar, mas está ocupado tentando impedir que o vento leve seu capuz. A tempestade dura horas, e quando finalmente cede, o estrago é visível. Algumas mudas se quebraram, outras foram arrancadas completamente. Há um silêncio pesado, mas não de desespero. Apenas aquele olhar resignado de quem já esperava por isso. É a Irlanda, diz o abade, com um encolher de ombros, antes de ordenar que todos replantem o que puder ser salvo. As dificuldades não param na chuva. Nas semanas seguintes, surge uma praga de insetos pequenos, quase invisíveis, mas famintos como exércitos. Você observa os monges improvisando soluções. Cinzas espalhadas ao redor das raízes, caldos preparados com ervas amargas, até rezas entoadas diretamente para as folhas mordiscadas. Um deles garante que viu um dos insetos fugir depois de ouvir um salmo. Os outros riem, mas continuam rezando. Vai que funciona! Historiadores ainda discutem se os mosteiros realmente desempenharam papel decisivo no desenvolvimento de técnicas de proteção agrícola. Alguns defendem que eles apenas registravam o que já era prática comum entre camponeses. Outros sustentam que, por meio de tentativa e erro, acabaram sistematizando soluções que influenciaram gerações. O que você vê é menos teoria e mais teimosia. Não há manual, só persistência. Mesmo nos dias mais duros, o humor resiste. Um monge, vendo uma árvore totalmente devorada pela praga, suspira teatralmente. Ao menos, ela serviu de banquete aos filhos de Deus. Embora eu preferisse que eles tivessem comido o pão. Outro completa:
Ou o queijo. Ninguém tocaria no nosso queijo. A risada coletiva estoura e até você não consegue segurar. Há também os desafios humanos. O trabalho constante causa bolhas, dores nos ombros e noites de sono inquieto. Um jovem monge, exausto, resmunga que talvez fosse mais fácil trocar tudo por batatas. Outro lembra, rindo, que as batatas nem chegaram à Irlanda ainda e que ele está séculos adiantado na preguiça. Entre tempestades e pragas, pequenas vitórias se destacam. Algumas mudas florescem, desafiando a lógica. O verde que surge em contraste com o cinza do céu é quase uma bandeira de esperança. Uma noite, ao observar o campo, você vê vagalumes dançando entre as árvores sobreviventes, como se iluminassem discretamente o esforço coletivo. É um espetáculo silencioso, breve, mas suficiente para lembrar que a natureza também colabora. Às vezes, curiosidades não faltam. Um dos monges insiste em espalhar pequenas pedras lisas no formato de cruz ao redor das mudas, jurando que isso assusta ratos. Outro coleta penas de ganso e prende nos galhos como amuletos contra ventos malignos. Você pensa que aquilo não faria diferença alguma, mas secretamente torce para que funcione. Ao fim de um dia particularmente difícil, todos se reúnem no refeitório. A sopa quente alivia os músculos cansados e o ambiente é preenchido por histórias. Um monge narra como, anos antes, uma tempestade derrubou metade do telhado da capela, mas que, em vez de lamentarem, cantaram hinos durante a reconstrução. Se pudermos erguer o teto de novo, podemos erguer o pomar, conclui, erguendo a caneca de cerveja caseira. Você percebe que a perseverança deles não é apenas força física, mas uma escolha de rir em meio ao fracasso, de transformar cada queda em parte da rotina. A paciência aqui não é passiva, é uma forma ativa de resistência. E quando você se deita naquela noite, o som distante da chuva retorna, suave, quase como um arrulho. Lá fora, algumas árvores caíram, outras resistiram. Mas no coração dos monges, e talvez no seu também, algo cresce, invisível, mas inabalável. O sol aparece tímido depois de tantos dias de chuva, e a luz atravessa as nuvens como se fosse um milagre particular para aquele mosteiro. Você caminha até o campo e percebe que, apesar das tempestades e das pragas, várias mudas resistiram. Estão frágeis ainda, mas firmes, e os monges as olham como professores, observando alunos ansiosos no primeiro dia de aula. Logo você descobre que o pomar já não é apenas um pomar. Ele virou sala de aula, laboratório improvisado, até mesmo um espaço de filosofia ao ar livre. Um monge mais velho, com barba comprida e voz suave, começa a ensinar aos noviços como a posição do sol influencia o crescimento das árvores. Ele aponta para o céu, marca sombras com o cajado e, num instante, você percebe que está aprendendo astronomia sem perceber. Outro monge leva um grupo de jovens para observar o solo. Ele fala sobre minhocas como se fossem engenheiros invisíveis, desenhando galerias secretas que mantêm a terra fértil. Sem elas, explica, não há pão nem fruto. Você sorri, porque nunca pensou em uma minhoca como uma colega de profissão, mas ali faz todo sentido. Os debates não se limitam à natureza. Durante um intervalo, um monge filosofa. Se uma árvore dá frutos só quando já somos velhos demais para colhê-los, será que o pomar é mais para nós ou para quem virá depois? O silêncio cai por um momento, pesado e reflexivo. Até que outro responde sério. Se for para os outros, melhor que sejam bons, porque eu não passei 40 anos cavando buracos por maçãs ruins. As risadas explodem e o peso desaparece. Historiadores ainda discutem se os mosteiros irlandeses eram realmente centros de inovação agrícola ou apenas guardiões de tradições locais. Há registros de monges adaptando técnicas de enxertia e até experimentando com variedades diferentes de maçãs.
Alguns estudiosos acreditam que, sem esses experimentos, muitos conhecimentos teriam se perdido durante os séculos de invasões e instabilidade. Entre as aulas surgem receitas estranhas. Um monge entusiasmado fala de uma sopa feita com maçãs cozidas e cebola. Outro garante que vinho de maçã cura tosse, ressaca e até tristeza. Você experimenta uma pequena amostra do que chamam de vinagre milagroso. E a expressão no seu rosto arranca gargalhadas gerais. Não é para ser gostoso, explicam. É para ser santo. O pomar também vira espaço de música. Algumas noites, monges se reúnem entre as árvores ainda pequenas, levando instrumentos simples, harpas, flautas de madeira, até tambores improvisados. O som ecoa pelo campo e parece conversar com o vento. O cachorro do mosteiro, sempre presente, uiva no meio do canto, convencido de que faz parte do coral. Um dos monges o elogia. É o único aqui que canta afinado. Você percebe como tudo se conecta. A poda vira metáfora para cortar excessos da alma. A enxertia é explicada como amizade. Unir duas vidas diferentes para dar mais força. Até as folhas secas no chão são motivo de reflexão, lembrando que nada se perde. Tudo volta à terra. No entanto, nem tudo é místico. Há também pequenas competições. Quem rega mais rápido, quem consegue alinhar as mudas de forma mais reta, quem encontra o maior número de minhocas em um só dia. Você participa, claro, e acaba perdendo feio para um monge de 70 anos que trabalha como se tivesse nascido com a pá nas mãos. Ele pisca e diz: é questão de treino e de não perder tempo dormindo. À noite, ao caminhar pelo pomar, você sente que ele respira de forma diferente. Já não é apenas terra e plantas, mas um espaço de aprendizado coletivo. O vento balança as folhas jovens e parece que até as árvores estão prestando atenção nas lições. Você respira fundo e o cheiro de terra úmida misturado a notas verdes das folhas novas lhe dá uma estranha sensação de esperança. Talvez seja esse o verdadeiro segredo do pomar. Ensinar que cada gesto lento, cada cuidado diário pode se transformar em algo muito maior do que você imagina. O tempo passa. E o pomar começa a atrair mais olhares do que você imaginava. Não é só curiosidade de pássaros e insetos, mas também de gente. Certo dia, um viajante se aproxima, um homem alto, de capa gasta, que traz notícias de terras distantes. Ele observa as fileiras de árvores jovens e pergunta meio incrédulo: tudo isso por maçãs? Os monges respondem com naturalidade: tudo isso por paciência. Você segura o riso, mas percebe que a frase é perfeita. Os visitantes se tornam frequentes. Camponeses vizinhos aparecem, alguns curiosos, outros céticos. Uma senhora franzina balança a cabeça e comenta: vocês perderam 40 anos que poderiam gastar com cevada. Um dos monges responde, com um sorriso calmo: e ainda assim, a cevada não nos daria sombra. Você percebe que eles têm sempre uma resposta pronta, mais filosófica do que prática. Às vezes, chegam nobres ou clérigos interessados. Um cavaleiro que passa pela região observa o pomar e, em tom meio zombeteiro, pergunta se aquilo dará lucro algum dia. O abade responde apenas: nem tudo que cresce precisa ser vendido. O cavaleiro vai embora rindo, mas deixa 2 moedas de prata na capela. Talvez tocado, talvez apenas tentando compensar a própria ironia. Curiosamente, alguns visitantes trazem presentes. Um mercador deixa um saco com sementes exóticas, que na verdade são apenas feijões comuns. Um peregrino entrega um pequeno ícone de madeira, dizendo que protegerá as árvores contra pestes. Outro, menos piedoso, traz uma cabra, que imediatamente tenta devorar uma das mudas. Os monges correm para salvar a árvore e um deles comenta: a praga veio de presente. A gargalhada é geral. Historiadores ainda discutem se esses contatos ocasionais foram decisivos para a circulação de novas espécies frutíferas.
Há quem defenda que a troca constante entre viajantes e mosteiros ajudou a introduzir variedades de maçãs e peras na Irlanda medieval. Outros, mais céticos, acreditam que a maioria dessas histórias de sementes milagrosas não passou de exagero popular. O pomar também serve de palco para conversas inesperadas. Certa vez, um monge jovem, curioso sobre o mundo, pergunta a um viajante: é verdade que em certas terras há árvores que dão frutas do tamanho da cabeça de um homem? O viajante jura que sim, mas logo admite que pode ter exagerado um pouco. Outro monge comenta em voz baixa: se fosse verdade, a gente já estaria morto de fome, esperando uma dessas amadurecer. As visitas não são apenas de gente. Animais aparecem com frequência. Raposas rondam o terreno, corvos observam das árvores próximas e até um javali certa noite invade o campo, derrubando pequenas estacas. A cena vira história repetida 1000 vezes no refeitório. O javali parecia mais decidido que nós. Desde então, alguns monges juram que o animal ainda ronda, como se fosse um guardião involuntário. Apesar das interrupções, o ritmo de trabalho continua. E os visitantes, com suas perguntas, críticas e presentes bizarros, acabam alimentando uma nova energia entre os monges. Eles percebem que o pomar não é apenas um projeto interno, é também uma história viva que começa a se espalhar. Você, sentado ao lado de uma das árvores já mais firmes, percebe como até os encontros casuais transformam o lugar. Cada conversa, cada risada, cada pergunta maliciosa acrescenta uma camada invisível de significado. O pomar deixa de ser só um campo de macieiras. Ele se torna um ponto de encontro, um espaço de troca, até mesmo de debate sobre o que vale a pena plantar na vida. Ao cair da noite, você ouve os monges comentando que talvez nunca tivessem imaginado a repercussão da obra. Um deles, mais bem-humorado, conclui: se um dia escreverem sobre nós, espero que nos descrevam como jardineiros teimosos, não como santos. E deitado depois, você reflete que talvez seja justamente essa teimosia, misturada a humor, fé e paciência, que mantém as árvores de pé e atrai gente de todos os tipos para vê-las crescer. Com o tempo, o pomar se torna uma presença tão constante no mosteiro que você já não consegue imaginar o lugar sem ele. As árvores, agora mais altas e firmes, começam a oferecer seus primeiros frutos. São poucos no início, pequenas maçãs que, convenhamos, não impressionam ninguém. Algumas são azedas demais, outras murcham antes de amadurecer. Mas para os monges, cada mordida é quase uma vitória pessoal. O abade, ao provar a primeira maçã colhida, fecha os olhos como se estivesse saboreando um vinho raro. Depois de um silêncio dramático, ele solta: é crocante. Os monges aplaudem e você quase se engasga de tanto rir. A cena vira lembrança repetida, como se fosse o batismo oficial do pomar. A colheita, ainda que modesta, traz novos rituais. As frutas são reunidas com cuidado, lavadas nas bacias do claustro e partilhadas no refeitório. Algumas são guardadas em cestos de palha para secar ao sol. Outras transformadas em um tipo primitivo de cidra, que sinceramente lembra mais vinagre do que bebida. Mesmo assim, os monges brindam com orgulho. Há algo quase infantil na alegria deles. Depois de anos regando, capinando e rezando, finalmente podem tocar o resultado do esforço. Você percebe que não é só sobre maçãs, é sobre testemunhar o tempo materializar-se em algo que se pode segurar. Curiosamente, um fato histórico surge nesse ponto. Na Irlanda medieval, a maçã já era mencionada em crônicas e poemas como símbolo de conhecimento e de passagem entre mundos. Em certas lendas, ela até guiava heróis para ilhas encantadas. Quando alguém lembra disso no mosteiro, um monge mais cético comenta: se isso aqui for um portal mágico, espero que leve direto a uma cama quente. E há uma curiosidade excêntrica.
Para conservar parte da colheita, os monges começam a guardar maçãs dentro de recipientes com palha e até entre camadas de argila seca. Funciona mais ou menos. Às vezes, ao abrir os potes, encontram uma maçã ainda firme e 3 já totalmente perdidas. É um sistema tão experimental que até hoje estudiosos se divertem com as descrições. Historiadores ainda discutem se os mosteiros foram realmente responsáveis por introduzir práticas de conservação frutífera mais sofisticadas na Irlanda. Alguns defendem que eles adaptaram técnicas trazidas de outros países. Outros argumentam que, na maioria das vezes, era pura tentativa e erro. À noite, o pomar ganha outro encanto. O luar atravessa os galhos, projetando sombras estranhas nos muros. Você se deita na grama, ouvindo o vento passar pelas folhas. De repente, percebe um som suave. É um monge que trouxe uma pequena harpa para tocar entre as árvores. As notas se espalham pelo campo, transformando a cena em algo quase irreal. É nesse tipo de momento que você sente que o esforço das 4 décadas finalmente encontrou sua recompensa. Claro, nem tudo é poesia. Algumas maçãs atraem vespas, e o trabalho de manter os insetos longe vira uma batalha diária. Uma vez, um monge sai correndo pelo campo, agitando os braços, enquanto o outro grita: "Não é assim que se espanta vespas, irmão." Você precisa admitir, nunca pensou que veria monges lutando contra insetos parecer tão épico. No entanto, a maior conquista não é a colheita em si, mas o impacto sobre a comunidade ao redor. As pessoas que antes zombavam agora voltam para pedir uma maçã. Crianças dos vilarejos próximos correm entre as árvores, tentando alcançar os frutos mais baixos. Até alguns nobres retornam, desta vez interessados em provar a cidra estranhamente amarga. Você nota que a relação dos monges com a terra também se transforma. O trabalho agrícola deixa de ser apenas rotina e passa a carregar uma dimensão espiritual mais visível. Para eles, cada maçã é um lembrete de que a fé também amadurece devagar, às vezes torta, às vezes doce. No fim de um longo dia de colheita, todos se sentam sob as árvores, mordendo as frutas recém-colhidas, deixando o suco escorrer pelos dedos. O silêncio é preenchido por sorrisos satisfeitos. É um instante simples, mas você percebe. A jornada de 40 anos encontra aqui uma espécie de apogeu não grandioso, mas profundamente humano. As décadas se completam e o pomar, enfim, já não é mais promessa, é realidade. As árvores, agora imponentes, desenham uma linha verde que abraça o mosteiro. Suas copas entrelaçadas criam sombras frescas e no outono o chão se cobre de maçãs caídas que exalam um perfume adocicado, lembrando a todos que a persistência pode ter cheiro. Você caminha entre as fileiras, notando como cada tronco guarda marcas de tempo, cortes antigos cicatrizados, galhos que resistiram a tempestades, raízes que se agarraram à terra com obstinação. É impossível não pensar em como os monges envelheceram junto com essas árvores. Os que iniciaram o projeto há 40 anos já têm cabelos brancos ou descansam no cemitério do claustro, e ainda assim, suas mãos permanecem invisivelmente no tronco de cada macieira. O abade, agora curvado pela idade, gosta de repetir a frase que se tornou quase lema: "Um homem planta para si, mas um mosteiro planta para séculos." E quando você ouve isso, percebe que o pomar é mais do que alimento, é um legado, fato histórico. Muitos mosteiros medievais realmente funcionavam como centros de conservação agrícola, cuidando de pomares, vinhedos e hortas, que serviam não apenas para alimentar a comunidade, mas também como uma forma de garantir conhecimento agrícola para o futuro. Sem eles, boa parte da tradição de cultivo europeu poderia ter se perdido. Mas há também espaço para curiosidades excêntricas. Um manuscrito irlandês menciona monges que usavam maçãs não só para comer,
mas também como pequenos pesos improvisados em mesas de escrita. Aparentemente, uma maçã bem escolhida era suficiente para segurar um pergaminho contra o vento. Você imagina o escriba irritado quando, em vez de uma maçã firme, pegava uma já meio mole e escorregadia. E como sempre, surgem debates. Historiadores ainda discutem se esses pomares de mosteiro foram planejados desde o início, como projetos de longo prazo, ou se cresceram de forma mais espontânea, quase acidental. Alguns defendem que a visão de futuro fazia parte da disciplina monástica. Outros argumentam que, na verdade, era apenas o resultado de muitos pequenos ajustes, feitos ano após ano. Entre os monges, porém, não há grandes discussões. O que importa é o presente. Eles cuidam do pomar como quem cuida de um velho amigo. A cada estação, há novas pequenas festas. No florescer, a caminhada entre pétalas. No verão, a sombra compartilhada. No outono, a colheita abundante. No inverno, a poda paciente. Tudo isso vira parte do calendário espiritual. Você se pega sorrindo ao ver a alegria simples deles. Mesmo depois de 40 anos, ainda há risadas quando alguém dá uma mordida numa maçã especialmente azeda. Ainda há histórias exageradas sobre a maior maçã já colhida, ou sobre a vez em que um monge tropeçou num cesto e espalhou frutas pelo claustro. O tempo passou, mas o humor permaneceu. E há também o silêncio. À noite, quando o vento corre entre as árvores maduras, o som é como um suspiro coletivo. Você se encosta em um tronco sentindo a casca áspera nas costas e percebe que o ciclo se fechou. O pomar não pertence mais apenas ao mosteiro, pertence ao tempo. Agora, o ritmo da narração suaviza. Sua respiração encontra o compasso das folhas que se balançam devagar. Você imagina o peso das maçãs puxando os galhos para baixo, como se as árvores se curvassem num gesto de agradecimento. O ar está fresco, carregado de um perfume doce que lembra a infância e tardes longas de verão. Você deixa que essa sensação se estenda, como se cada músculo do corpo fosse uma raiz afundando em solo firme. O cansaço que resta se dissolve no ar tranquilo. Não há pressa, não há mais espera. O pomar está completo e você também se completa com ele. O mundo lá fora continua correndo, mas aqui dentro tudo se move devagar. Você se sente protegido pelas árvores, como se estivessem formando uma muralha viva contra qualquer inquietação. O som distante de uma harpa ainda ressoa, leve como o vento. Você percebe que pode descansar, porque o trabalho foi feito. As décadas passaram e cada esforço valeu a pena. O tempo agora é seu aliado, não inimigo. Ele se alonga, sereno, como um rio que encontra o mar. Deixe-se levar por essa calma. Imagine-se adormecendo sob as copas, cercado por raízes antigas e folhas que dançam lentamente. Nada de pressa, nada de ruído, apenas o aconchego de um lugar seguro. E quando o sono chegar, que ele seja como esse pomar, profundo, doce e duradouro.